Fala rapaziada, Sandro aqui e hoje a gente vai estar dando uma olhadinha no método main e nos tipos primitivos do Java. Então, vem pro vídeo. Então vamos lá, conceituando um pouco. A gente tem os tipos primitivos no Java, onde a gente tem 8 deles, 4 para armazenar inteiros e 2 para ponto flutuante e um que armazena caractere e outro que armazena verdadeiro ou falso. O que acontece? Eles são tipos literais que a gente chama, né? Valores literais. Então, o valor que você coloca na variável, ele literalmente está lá na sua memória. Diferente do que a gente vai ver mais pra frente com os objetos, né? Que eles são valores de referência. Ou seja, a gente pode ter dois objetos apontando para o mesmo espaço em memória, por exemplo. E eles são escritos com letra minúscula, diferente dos objetos. Mas tem um cara aqui que é o método main, que eu acabei me esquecendo nos vídeos passados, que é esse métodozinho especial onde a gente executa nosso código Java. Basicamente, ele é muito importante e sem esse cara aqui você não consegue executar sua aplicação Java. Então, ele é buscado pela JVM, ou seja, alguma das suas classes precisa ter o método main para ele startar ali a execução do seu código. Então, o que a gente tem aqui na assinatura dele? Né? A assinatura dele é como a gente descreve ele, poderia se dizer assim. Então, o nosso modificador de acesso que é público, ou seja, ele pode ser acessado por todas as classes do nosso projeto. Como que esse cara vai ser acessado, se ele é um método de classe ou não. No caso aqui a gente chama de método de classe, porque a gente não precisa de uma instância de exemplo método main para poder estar chamando esse cara. A gente simplesmente dá um exemplo método main, ponto main, e a gente já consegue executar ele. Se ele não fosse um método estático, a gente precisaria de uma instância de exemplo método main. Mais pra frente, em orientação a objetos, a gente vai ver o que é essa instância. E void. Void quer dizer que ele não tem retorno. A gente poderia ter um método com retorno? Poderia. Não é o caso do main, ele precisa ser escrito dessa forma. Mas poderíamos ter um método de retorno, como por exemplo a função soma, onde a gente vai receber dois valores por parâmetro e retornar o cálculo da soma, já né, o valor calculado. Então, main é o nome do método, e aqui ele recebe parâmetros, que são os argumentos aqui, esse arrayzinho de string. Esses parâmetros a gente passa na linha de comando para JVM e a gente pode capturar eles aqui dentro do código. Então, bom, quanto ao método main é isso. Então podemos seguir aqui para os nossos tipos primitivos inteiros. Como o bom nome já diz, eles armazenam valores inteiros. Nós temos 4 deles, um para cada um com seu respectivo range. E a gente pode colocar tantos números positivos quanto negativos dentro dele. Então lá, menos 2 milhões, mais 357. Lembrando que eles armazenam somente tipos inteiros. E eles suportam todas as operações matemáticas, ou seja, vai fazer a soma, multiplicação, subtração, divisão, então eles suportam todas as suas operações. Claro que a gente vai ver um pouquinho mais para frente nos tipos primitivos de ponto flutuante, que quando você divide, por exemplo, um número, uma variável int, ela não vai ter o ponto depois da vírgula, né? Então ela vai meio que cortar. Então se você dividir 15 por 2, o resultado não vai ser 7.5, né? Se você estiver utilizando armazenando esse valor no inteiro. Ele vai cortar o 0,5 e vai ficar somente 7. Então a gente pode começar com o primeiro dos nossos tipos aqui, que é o mais pequenininho, armazenado em 8 bits, e ele vai de menos 128 até 127, o byte. Então a gente pode criar aqui esse teste fazendo um pouco de mão na massa aí. Recomendo que vocês abram aí o VS Code de vocês e acompanhem aqui no vídeo. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo pacote aqui, que eu vou chamar de com.act primitives. Lembrando que a gente aprendeu na aula passada sobre pacotes e convenção do Java. E o que ocorre aqui, ele colocou como arquivo. Então vamos fazer o seguinte, vamos renomear esse cara aqui para .java e a gente cria ali a pastinha, não tem problema. Então, new folder, primitives, só para deixar correto aqui, né, nossos pacotes seguindo a nossa convenção. Então beleza, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai criar uma classezinha, public class, já deixei aqui a fonte já bem bacana, public class primitives. Beleza, lembrando que o nome da sua classe precisa ser igual ao nome do seu arquivo. Cara acostumado com JavaScript aqui, complicado.
Beleza, vamos ter nosso querido método main, que a gente explicou. Sem ele a gente não vai conseguir executar nosso código. E aqui ele vai estar reclamando que o nosso pacote está meio estranho, né? Então ele vai reclamar que a gente não configurou o class path. Lembrando da aula passada, a gente precisa configurar o class path. Para isso é muito simples. Até que no Linux é o mesmo modo que no Windows. Então, Learning Java, nossa pasta raiz, poderia se dizer assim, é nosso class path. Ele vai reclamar aqui agora do nosso package. Então vamos configurar o package corretamente. A gente pode ir em kickfix aqui também e adicionar o package. Isso, na teoria, vamos testar aqui, a gente já vai conseguir executar nosso código Java aqui tranquilamente. Então beleza, podemos fazer nosso exemplo e criar aqui uma variável byte e adicionar o valor nela. Então, lembrando que é minúsculo, valor, tô meio sem ideia aqui, valor 1. A gente pode colocar o número 1, por exemplo, dentro dele. E a gente pode ter todos os primitivos, a gente pode não inicializar eles, né? Ó, valor sem inicializar. Beleza. E esse cara aqui, por ele ser uma variável aqui, poderia se dizer de escopo, né? Uma variável local, né? Todos os valores primitivos, eles têm um valor default. Os numéricos é 0, tanto para os inteiros quanto os de ponto flutuante. Ponto flutuante vai ser 0.0, mas esse valor default é quando eles são atributos de classes. Aqui, como eles são variáveis locais, eles não vão ter esse valor default e a gente precisa inicializar eles antes de utilizar. Então, por exemplo, se a gente tentar utilizar o cara ali do valor 1, a gente vai conseguir utilizar ele porque ele foi inicializado. Então, ele já printa aqui nosso valor 1. Agora, se a gente tentar chamar o valor sem inicializar, a gente vai tomar uma exceção. Na verdade, não vai nem compilar nosso código, porque a gente não inicializou ele ainda. Mas, podemos seguir aqui para os outros exemplos. Vou simplesmente deixar comentado aqui esse cara, mas saibam que valores de variáveis locais, você precisa instanciar antes. Não vai assumir o valor default de 0, que só é assumido em atributos de classe. Então, se a gente criasse uma classe pessoa e ela tivesse a idade int idade, ele assumiria o valor padrão de 0. Podemos seguir aqui para o próximo, que seria o short. Vocês vão ver que basicamente, tanto para instanciar quanto qualquer outra coisa, o que vai mudar aqui é o tamanho deles. Então, dos tipos inteiros, a única coisa que vai mudar entre eles é o seu tamanho. Então, a gente pode também estar fazendo esse exemplo ali, bem tranquilamente, e basicamente estar printando aqui esses caras. Então, valor short. Então, temos que mudar aqui nossa variável para valor short e colocar um valor ali dentro dele. E a gente pode estar printando esse cara. O que ele vai reclamar aqui com a gente? Sempre vejam que o VS Code reclama com vocês. Ele não consegue converter um integer em short. Então, ele está reclamando porque provavelmente a gente passou aquele valor ali, que é o valor que o short suporta. Então, ele suporta até 32.767 e a gente passou daquele tamanho. Então, ele já automaticamente joga para um inteiro e ele vai reclamar com você. Então, se a gente coloca mais um aqui, ele vai para 232.000. Então, ele já não suporta mais esse valor. Então, vamos printar aqui nosso short. Beleza, printou ali bonitinho. Podemos seguir para o próximo, que é o inteiro. O inteiro é o tipo padrão no Java para valores inteiros. Então, por exemplo, o long mais para frente a gente vai ver que a gente precisa colocar o L no final dele. Senão, ele automaticamente... o Java infere que ele é um inteiro. Inteiro é o valor padrão de tipos primitivos numéricos em Java. Então, a gente pode também fazer um exemplo com esse cara, que, como eu comentei com vocês, não muda muita coisa aqui nos valores primitivos. E valor short int. Int de integer. E aqui sim, ele vai suportar um valor maior, que já passou do valor dele. Temos que dizer qual é o tipo, né? Senão realmente não vai caber aquele valor. Aqui a gente já passou do valor máximo de inteiro também.
A gente já vai ver quem que suportaria um valor maior que aquele. Valor int. Então, beleza, executando, a gente tem todos os nossos carinhas ali. E aqui até tem algo bem interessante, né? Que o valor máximo do integer é tanto negativo, esse número aqui gigantesco, também quanto positivo. E a gente consegue, com o auxílio de uma função, duplicar o tamanho desse inteiro. A partir do Java 8 ali tem uma função que consegue nos auxiliar nisso. Dobrar o tamanho de inteiro. Mas geralmente a gente vai estar trabalhando com o nosso próximo amigo aqui, que é o long. Se você quer números realmente grandes, você utiliza esse cara. Ele é o cara que suporta o maior range de valores aqui dentro do Java. Então, mais pra frente a gente vai ver, né, alguns caras como Big Decimal e, se eu não me engano, tem o Big Integer, não lembro, é alguma coisa assim. Mas sei que a gente tem um cara que consegue armazenar valores maiores que esse ainda. Então, podemos seguir aqui para nosso exemplinho com long. Então, valor long. Perdoem aí os falta de criatividade aqui para nome de variável. Valor long 1. O que acontece? A gente viu que ele já tinha começado a reclamar aqui como integer e a gente quer um valor maior. Só que ó, o que acontece? Ele fala aqui pra gente, cara, esse tipo inteiro é maior do que o tamanho que o integer permite. Por quê? Porque o valor padrão em Java para números inteiros é o integer, é o int. Então a gente precisa vir e colocar um L aqui de long e ele já vai parar de reclamar com a gente. E todos esses tipos, eles possibilitam a gente criar eles sem inicializar. Mas lembrando que quando a gente for utilizar num escopo local, a gente precisa estar inicializando ele. Então, seguindo aqui, a gente pode ir para os nossos demais tipos aqui, que são o float, double, char e o boolean, onde aqui estão os nossos caras de ponto flutuante. Ou seja, o float, o nome já bem descritivo, né? Onde ele consegue armazenar para a gente valores com ponto flutuante, ou seja, 10.32, etc. Então esses caras são muito úteis quando a gente quer colocar, por exemplo, um preço de algum produto no nosso sistema, etc., que obviamente a gente não consegue armazenar eles dentro de inteiros. E quando você coloca muitas casas decimais, a sua precisão ela se perde, né, quando a gente utiliza esses caras. Tanto o float quanto o próximo que a gente vai ver, que é o double, depois de 6 casas decimais ali, já começa a virar um chute já, né? Para trabalhar com valores desse modo, a gente pode estar utilizando, quando a gente precisa de uma precisão absoluta, como por exemplo cálculos financeiros e etc. Você não pode errar o saldo que tem na conta do seu cliente. A gente vai estar utilizando o Big Decimal, que daí ele tem uma precisão absoluta. Então, a gente pode seguir para o exemplinho aqui e criar a nossa variável do tipo float. Então, vamos criar esse carinha aqui e float valor taxa cartão. Então, nosso valor taxa cartão aqui é 2.69. E beleza. O que ele vai estar reclamando aqui pra gente? Ele vai estar reclamando que ele não consegue transformar um double em um float. Então, o mesmo problema que a gente tem aqui nos inteiros, não é bem um problema, né? Mas que o tipo padrão é o int, o tipo padrão para ponto flutuante é o double. Então, se a gente quer criar um valor com float, a gente tem que dizer para o Java, olha só, esse cara aqui é um float. Aí o Java fica tranquilo. A gente pode fazer um cara que é o cast, ou seja, a gente pode fazer um carinha desse aqui também. A gente está implicitamente fazendo a troca de tipos, bem dizer assim, no Java. Então esse cara aqui ele começa como um double e a gente transforma ele num float. A gente pode fazer isso também com os inteiros. Esqueci de comentar, mas a gente pode vir aqui, por exemplo, e criar um cara maior que o short suporta. E vir aqui na frente fazer o cast para short. A gente pode fazer isso? Pode, só que o que acontece? Quando a gente faz esses downcasts, que a gente chama, ou seja, a gente está pegando um tipo menor e adicionando um tipo menor, todos esses caras aqui vão ser perdidos, né? Então a gente tem perca de dados quando a gente faz um cast para valores menores, né? Então, só se atentar a isso, mas saibam que é possível fazer esse tipo de coisa.
Beleza. Seguindo aqui, a gente tem o nosso... Vamos colocar aqui do tipo mais convencional, que não é fazendo cast. E a gente pode estar printando o valor da taxa do cartão aqui. Valor taxa cartão. Beleza. Então, executando esse carinha, a gente já vai ter aqui o valor da taxa cartão, que é 2,69. Então, a gente pode estar seguindo aqui pro double agora, que, ao contrário ali do float, é a mesma questão que a gente tem dos tipos inteiros. O que vai acontecer é que ele vai estar armazenando um range maior de números, ou seja, esse cara aqui suporta o dobro de casa decimal que o float suporta. Então, o float você consegue colocar números ali com todas essas casas decimais aqui, 8 casas decimais. Então, é 3.4, elevado na 10 na 38, ou seja, é um número bem grande ali, e o valor padrão é 00. Então o double ele vai estar suportando o dobro de casas decimais desse cara aí, né? Então a gente pode estar fazendo um exemplo aqui de double também, vocês vão ver que é bem simples. Valor taxa cartão double. Então o que a gente vem aqui, troca para double. E aqui na frente a gente pode só colocar os 2,69. Por quê? Porque o padrão já é double. Mas a gente pode colocar o Dzinho como não colocar. No caso do double é opcional você colocar o Dzinho ali. E a gente pode estar printando esse cara. A gente tem aqui então o 2,69, 2,69. Eu vou jogar para 2,49 aqui. Mas beleza, dos nossos pontos flutuantes é isso. E a gente pode estar seguindo aqui para o tipo char. Basicamente ele não tem muito segredo, ele vai estar armazenando apenas um caractere. E a gente pode instanciar ele com o valor desse caractere na tabela ASCII ou já diretamente com o valor dele efetivo do caractere, né? Então, char letra A, e a gente pode estar tanto instanciando aqui com o valor na tabela ASCII quanto diretamente com o seu valor literal. E assim, vocês vão ver que strings a gente cria com aspas duplas. Caractere é aspas simples. Então a gente pode estar printando esses dois caras aqui, letra A e letra B, e vocês vão ver que a letra A vai retornar a letra A e a letra B vai retornar a letra B, né? Então essas são as duas maneiras que a gente tem para poder estar instanciando um char. Ele basicamente vai armazenar um caractere, apenas isso. Interpretou o nosso AB. E o nosso último tipo primitivo que vamos estar vendo é o boolean. Esse cara aqui é muito utilizado para a gente estar podendo controlar as nossas estruturas ali dentro do código. Faz isso ou faz isso. E a gente pode estar colocando expressões booleanas e jogando dentro dessas variáveis, né? Até para o código ficar limpo. Então, por exemplo, se eu tenho uma condição lá que é, se a idade da pessoa for menor que 18 anos, pode fazer isso. A gente pode pegar isso e jogar dentro de uma variável que tenha esse nome, né? Então, é habilitado logar sistema. Então, seria essa condição. Então, a gente joga dentro da variável booleana e utiliza ela dentro das nossas estruturas de controle dentro do código. Basicamente, ela recebe o valor de verdadeiro ou falso. Simples assim. Valor true. E a gente vai ver aqui se a nossa letra A é igual a... Tipos primitivos a gente pode comparar com igual. E valor falso. Então a ideia é que ele printe valor true e valor falso aqui pra gente. A gente pode diretamente colocar true ou false dentro do nosso print aqui, mas o intuito é a gente verificar as nossas variáveis, né, efetivamente. Então, beleza. Executando aqui, temos nosso true e false, porque sim, a letra A é igual a letra A. Então, basicamente, do vídeo de hoje é isso. A gente viu um pouco sobre o método main e sobre os 8 tipos primitivos no Java. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se vemos na próxima.